Christian, Oi. eu vou projetar aqui, tudo bem? Sim, pode compartilhar aí. Ok. Já enxergam? Sim. Então vamos lá, né? Christian, só para a gente combinar aqui umas preliminares. Como eu vou fazer essa primeira parte, aí você fica aí monitorando se tiver alguém aí na sala de espera, né? Eu já estou aqui acompanhando. Pronto. Tranquilo. Então, pronto. Então, pessoal, boa noite. E Sim, pois não? só dar um aviso aí para o pessoal, né? Para manter os microfones fechados, por gentileza, só para a gente não ter ruído. E quem quiser deixar suas perguntas, pode deixar aqui pelo chat, tá? Que eu estou monitorando aqui o tempo todo. Então vocês podem deixar as mensagens, as perguntas aqui pelo chat, que a gente vai, assim que tiver a oportunidade, né, responder. E vamos tentar concentrar as principais respostas aí mais para o final da apresentação, tá bom? Só para facilitar a dinâmica para todos poderem acompanhar da melhor forma. Isso. E mais um aviso: se por acaso alguém que está na reunião não tiver lá no grupo, peça para a gente incluir, porque também a gente pode responder as perguntas lá, mesmo depois da, da live de hoje. Tudo bem? Então Perfeito. vamos lá. Boa noite a todos novamente. Eu sou Augusto Gonçalves, junto com Christian Guerreiro. Somos da Sirius Money. E conforme combinado, hoje nós temos uma apresentação sobre como montar uma carteira de investimentos, como está aí no título, né? Que reúna, né, um potencial de ganho acima da média e, ao mesmo tempo, seja resiliente a contratempos do mercado financeiro. Essa é a nossa proposta. Temos aí um material preparado para esse conteúdo e vamos dividir aqui, tocar a bola de um lado para o outro com o Christian, e no final a gente pode abrir também para alguma discussão e sugestão de assuntos que vocês tenham interesse. Tudo bem? Então vamos lá. Essa é a nossa agenda de hoje, né? A gente vai tentar explicar o que significa esse termo carteira de investimentos. E uma carteira de investimentos, ela é formada por classes de ativos, né, de investimentos, e também por um outro termo que a gente utiliza no mercado financeiro chamado reserva de emergência. Essas classes de ativos, elas são muito relacionadas a perfis de investidores. Então a gente vai falar para cada classe como é que existe a classificação de risco, né? E aí vamos, de fato, dar alguns exemplos de rentabilidades passadas de alguns desses ativos que a gente vai conversar hoje. E também vamos mostrar dois exemplos de carteiras como sugestão, que vocês podem pensar em montar ou adaptar, se vocês já têm alguma. E no final vamos tentar mostrar, além dessa aula de hoje, como é que a gente pode ajudar a quem tiver interesse em dar sequência, né, nesse tipo de necessidade de investimentos. Essa é a nossa proposta e vamos então tentar cumpri-la. Primeiro tópico, né? O que é uma carteira de investimentos? Tem até um gráficozinho aí de pizza, né?
que a ideia é que a gente jamais coloque todos os nossos recursos financeiros em um único local, em um único, ou numa única empresa, ou numa única classe de ativos. A gente precisa alocar de forma que minimize os riscos de mercado, que é basicamente o mercado cair ou até falir, né? E de forma que a gente possa pegar isso de mais de uma classe de ativo e que o conjunto dessa alocação possa nos dar, por um lado, noites de sono tranquilas, porque a gente sabe que se por acaso em alguma área não for muito bem, existirá outras áreas que estarão compensando, como também evitar não apostar o máximo, por mais promissor que seja, em uma única empresa, um único banco, uma única corretora, porque também existe, já existiu no passado e pode existir no futuro, né, algum risco aí de liquidez. Então, existem dois grandes grupos, né, em uma carteira de investimentos. Existe o grupo da renda fixa e o grupo da renda variável. A renda fixa, o nome já é bem aí ilustrativo, né? A gente mais ou menos sabe o que vai ganhar. E a renda variável também, por sua vez, tem um nome bastante claro. A gente não sabe o que vai ganhar e, por conta disso, é uma área de maior risco. E, por ser de maior risco, a gente precisa combinar com renda variável e também conhecer bem as classes de ativos que a gente vai alocar nosso capital na renda variável, porque quanto mais a gente conhece, menos risco a gente enfrenta. Então, a combinação dessas duas grandes classes de ativos, né, formarão nossa carteira de investimentos. Porém, dentro de cada classe dessa, nós temos aí mundos a serem explorados com muitas possibilidades diferentes. E é isso que a gente vai tentar trazer um pouco aqui hoje. E quando você monta uma carteira de ativos, de investimentos diversificada, ela precisa, além de ser diversificada, ela precisa ser um tanto resiliente, né? Nós já tivemos no Brasil diversos eventos que marcaram a economia brasileira, só que colocamos aí os mais recentes, né? Lá no governo Temer, nós tivemos o famoso Joesley Day, que a bolsa caiu e fechou várias vezes no mesmo dia para evitar que a queda fosse ainda pior. Tivemos também a greve dos caminhoneiros, que também foi outro momento muito crítico na economia brasileira. E o mais recente foi em março do ano passado, que foi quando o Brasil e o mundo tomaram um susto muito grande sobre o que naquele momento se imaginava que fosse o Covid, que depois até se confirmou, né? E de fato, em um único dia, a bolsa também fechou, se não me engano, 6 vezes para tentar segurar e não cair ainda mais. Mas nesse período aí nós tivemos uma perda que chegou em média quase aí 35% em um único dia. Então foram 3 momentos assim recentes que tivemos muito problema nas finanças, especialmente na renda variável, né? E aí, como eu já tinha antecipado, né, nossa carteira ela vai ser dividida em duas principais características, né, a renda fixa e a renda variável. E a renda fixa, ela é basicamente dividida em duas também grandes áreas, né? A renda fixa pré-fixada ou a renda fixa que remunera o que der a inflação do Brasil e mais algum percentual adicional que normalmente a gente sabe antecipadamente. Por isso que está enquadrado como renda fixa. Já na renda variável, nós temos aí muitos outros ativos. Só colocamos aí alguns que são os mais assim conhecidos, né?
Mas nós temos as ações das empresas que negociam na bolsa. Então temos aí Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Gerdau e assim por diante. No Brasil nós temos cerca de 400 empresas que são negociadas na bolsa. Então nós podemos ser acionários dessas empresas, né? À medida que a gente compra nas corretoras ações dessas empresas. Existem também os fundos, né? Os fundos são organizados por gestores e o gestor é quem decide qual ação que ele vai apostar naquele período, de forma que o investidor não se preocupa muito em estudar qual empresa, qual papel tende a ter uma valorização maior. Isso cabe ao gestor. Então, você simplesmente entra num fundo e entrando você confia naquele gestor que normalmente buscou te convencer mostrando, né, quais foram os resultados dele nos últimos períodos, né, no último semestre, no último ano e assim por diante. Existe ainda, né, o mercado internacional. O Brasil, por maior que seja, né, em termos de país de economia, ele é um único país. Existe todo um mercado aí fora, né, especialmente o mercado americano, europeu e asiático também, e que a gente pode também, mesmo estando aqui no Brasil, de alguma forma, ficar exposto a esse mercado, de forma que a gente pode ter uma alocação que não seja só em real, como é o caso aqui da renda fixa ou das ações de empresas brasileiras, mas também ficar exposto a outras economias e a outras empresas multinacionais, né, que também são negociadas em bolsa. E por fim, nós temos uma categoria de investimentos chamada de mercado alternativo, que reúne aí algumas classes de ativos como ouro, por exemplo, dólar, criptomoeda e alguns outros que a gente vai falar, que também podem compor a carteira, fazem parte da renda variável e que normalmente também entra numa carteira tida como uma carteira equilibrada e resiliente. E fora tudo isso, nós precisamos ainda ter a reserva de emergência, né? Que é aquele dinheiro que a gente tem aí de fácil liquidez, ou seja, ele está disponibilizado na nossa conta ou em algum tipo de investimento que seja, que a gente possa, assim que necessário, ter acesso a esse investimento, sem nenhum custo de antecipação, por exemplo, e que é importante para nos dar uma tranquilidade em algumas situações, né, que a gente possa vivenciar de ou desemprego, ou de uma doença, e assim por diante. Então, esse é um mundo ideal, né, que a gente consiga gerenciar nossa vida financeira pensando em não gastar tudo, se possível, né? Ter as contas equilibradas de forma que a gente não gaste mais do que a gente tem de receita. Pelo contrário, que exista um espaço para sobrar e essa parte que sobra mensalmente ou anualmente a gente consiga alocar nessas outras categorias aí de renda fixa e renda variável que de fato são nossos investimentos principais. Então, é o seguinte, a renda fixa ela tem as seguintes características, né? A primeira característica é que de todos os investimentos é a que tem o menor risco de mercado. Quando a gente utiliza essa expressão risco de mercado, a gente quer dizer o seguinte: é o menor risco de variação, porque na renda fixa a gente já sabe exatamente o que vai ganhar, então a gente não fica suscetível às oscilações de subir e descer, por exemplo, como acontece com outros ativos, como a bolsa de valores, né? Todo dia aí ou sobe ou desce, é muito volátil, né? E também existe proteção legal no Brasil desse Fundo Garantidor do Crédito, chamado pela sigla de FGC,
que ele te protege na renda fixa no montante de até R$ 250.000. Então, se você tem um investimento em renda fixa que tenha essa proteção, e a maioria dos investimentos sérios tem essa proteção, mesmo se a empresa que você fez esse investimento vier a quebrar, no montante de até R$ 250.000, você é restituído o investimento principal e o lucro pelo fundo garantidor de crédito. Isso, por exemplo, eu no ano passado, não, no ano retrasado, acho que foi 2019, se não me engano, eu tinha uma renda fixa como era o nome? Acho que era da Casa Financeira, uma coisa assim, se não me engano. E essa empresa quebrou e eu fui restituído em cerca de 30 dias, tanto o valor principal quanto os juros do período, pelo Fundo Garantidor de Crédito, sem maiores burocracias. Depositou na minha conta, tal, então isso é bem tranquilo. Então, em renda fixa você não tem, você é a categoria de ativos que você tem o menor risco de mercado, né? Só se você tiver investimentos que ultrapassem 250.000 em uma única empresa, é que você ficaria descoberto na parte que ultrapassar esse montante. A outra característica, né, é que você sabe previamente quanto vai ganhar, né? Eu já tinha comentado isso. Quando é apresentado o investimento de renda fixa, você sabe qual é o percentual de juros e em que tempo você precisa deixar alocado o recurso. E aquilo ali você já entra sabendo. É outra característica importante, né? Porém, normalmente a taxa ela é muito vinculada à taxa básica de juros do Brasil, que é chamada taxa Selic, né? Que é definida pelo Copom, lá do Banco Central. Então, atualmente, essa taxa de juros Selic está a 2% ao ano, que é um valor extremamente baixo. Há uns 7, 8 anos atrás, a taxa era 12% ao ano. Hoje está em 2% ao ano. Então, significa que os investimentos em renda fixa, eles são hoje menos atraentes, né? Você precisa realmente pegar boas oportunidades quando elas aparecem, porque a situação regular, normal, ela é muito desinteressante. É claro que normalmente se paga a mais do que a Selic, porque a Selic normalmente é a poupança, né? Nossa querida poupança, que se você deixar investido e for descontar o custo da inflação, você sai no prejuízo. Porém, os outros investimentos, por melhor que sejam acima da poupança, elas não são tão altos porque ela fica de alguma forma atrelada à taxa Selic, que, como eu disse, está muito baixa nesse momento no Brasil. Aí, para que você possa ter resultados melhores do que esse, você precisa alocar seu capital em espaços de tempos maiores. Colocamos aí de 1 a 10 anos, mas normalmente se você pegar um ano, ainda é muito baixo. Você só vai pegar situações melhores a partir de 5 anos. A partir de 5 anos, você talvez consiga aí pegar 7% ao ano. Então, se você colocar R$ 10.000, você vai ter no primeiro ano 7%, no segundo ano você vai ter os 10.000 mais os 7% do primeiro ano, né? E assim por diante. Então, são juros sobre juros, você pode ter uma rentabilidade um pouco maior. Mas, como eu disse, é realmente a partir de 5 anos. Lá no meio da pandemia, houve até corretoras no Brasil que lançaram investimentos em renda fixa de 8 anos com a taxa de 13% ao ano, que dá mais de 1% por mês, né? Mas foi uma situação bem específica, num momento crítico que todo mundo estava tirando dinheiro das corretoras e dos bancos com medo, né? Deixando o dinheiro assim o mais disponível possível na conta corrente, com medo de desemprego, de desabastecimento, de crise global, né? E aí houve oportunidades como essa, mas não é normal. Agora, mais recentemente, em outubro, na Black Friday, houve também boas oportunidades na casa aí de 8% ao ano para investimentos de 6 anos, por exemplo.
Então, são situações específicas que acontecem e que, se você tiver um capital parado, pode valer a pena se você puder esperar esse prazo. Normalmente, ou você não consegue antecipar esse prazo, ou até você pode conseguir, se a empresa que você investiu for uma empresa conceituada, existe o chamado mercado secundário, né? O mercado secundário é o mercado justamente que compra de quem já investiu. Então, se for realmente um investimento interessante e de uma empresa sólida, você pode conseguir negociar esse investimento no mercado secundário. Mas existe sempre aí uma perda, né? Porque você está antecipando. Como eu disse, né, existe também, além do pré-fixado, que foram esses exemplos que eu dei aqui, que você sabe exatamente quanto vai ganhar no prazo, existe os investimentos baseados na inflação. Então, em renda fixa, quando você entra em um investimento baseado na inflação, o que te é prometido é que você nunca vai perder da inflação, porque o que der a inflação, normalmente o IPCA ou o IGPM, você vai ganhar e você vai ganhar mais um adicional. E esse adicional é que é o diferencial. Então, você pode pegar um investimento que pague a inflação mais 4%, por exemplo. Então, se a inflação der 3% ao ano, você vai ganhar os 3% da inflação mais 4%, que foi o negociado. Então, no total, aí daria 7%. É outra forma de investir em renda fixa. Aí só mais um complemento, né? Mais ou menos uma revisão. Então, no pré-fixado, você sabe exatamente quanto vai ganhar. Pode ser muito bom esse investimento pré-fixado, claro, se você entrar num bom investimento, em primeiro lugar, né? E se no período da sua aplicação a inflação for baixa. Porque se a inflação for baixa, ela não vai corroer o quanto você ganhou, né, no pré-fixado. Porém, se a inflação disparar e for muito próxima ou até acima da taxa de juros pré-fixada, aí você entrou numa situação muito ruim, né? Porque você vai ficar com o seu dinheiro preso e perdendo para a inflação. Então, você vai tomar prejuízo. Então, é um cenário muito ruim. Por outro lado, para resolver esse problema, né, você tem justamente a categoria da inflação mais. Então, você nunca vai perder para a inflação oficial, né, a inflação oficial, porque você vai ser remunerado no mínimo por essa taxa e ainda vai ganhar um adicional. Então, tem esse exemplo aí, o IPCA mais 4%. Então, você vai ganhar sempre 4% a mais do que der a inflação. Então, nesse cenário, você nunca perde para a inflação. O que é indicado? E faz parte da nossa carteira, né? Que a gente vai mostrar como exemplo. É que você combine as duas coisas, porque você nunca vai saber se vai ter uma inflação alta ou baixa. Isso é sempre uma incógnita, né? Então, a ideia é você sempre poder surfar nas duas classes de ativos de forma que possa se beneficiar dos dois cenários. Aí eu vou passar para Christian para ele falar aí um pouco da renda variável. Por favor, Christian. Perfeito. Então, boa noite, pessoal, mais uma vez. Quando se trata de renda variável, né, como o próprio nome já diz, ela varia ao longo do tempo, portanto, você não tem, digamos assim, uma previsibilidade, né, tão certa e pré-determinada como no caso da renda fixa. Então, você não sabe exatamente quanto você vai ganhar, né, e nesse sentido existe um risco maior, né, dessa variação ser, por exemplo, a menor, né, e o seu investimento ele ter um valor reduzido ao final de um certo período, por exemplo, ao longo de um mês ou ao longo de um ano, né, você pode ter um resultado aí de prejuízo, né. É um investimento também muito mais sujeito à especulação, né, então as pessoas aproveitam momentos, né, do mercado onde é possível aproveitar determinadas oportunidades, né, do tipo, sai uma notícia sobre uma determinada empresa e a ação daquela empresa cai, né, demais, né, cai além do que seria, digamos assim, razoável, porque é uma empresa séria. E aí surge uma oportunidade de especular aquele ativo, ou seja, você compra aproveitando aquela oportunidade, né, mas esperando que vai haver uma recuperação também rápida, porque foi uma notícia
que causou uma queda exagerada, e aí você investe para aproveitar aquele momento de especulação, aquela oportunidade de especulação, e esperando vender aquele ativo que você adquiriu no curto prazo aí, né, numa operação mais rápida, digamos assim. Obviamente que para esse tipo de operação existe a necessidade de ter um maior conhecimento, né, do mercado e de mais fatores, né. O mercado ele é bem difícil de você prever, porque são justamente muitas variáveis, são muitos fatores que afetam, e, portanto, é necessário um conhecimento bem vasto assim, para você ter um nível maior de assertividade nas suas operações, né. E no caso da renda variável, os prazos que você precisa para obter rentabilidades interessantes, eles não são tão longos como no caso da renda fixa, né. Se por um lado existe um risco maior, né, do ponto de vista negativo, ou seja, você pode ter uma perda, por outro lado também existe um risco maior do ponto de vista positivo, ou seja, se você escolher bem os ativos de renda variável nos quais você vai investir, existe uma boa probabilidade de que você tenha ganhos interessantes num prazo bem mais curto do que você aguardar os 5 anos aí que o Augusto explicou, né, para você fazer um investimento em renda fixa. Então, é um outro perfil de investimento, e eu acho interessante também dizer que a renda variável, nesse momento, né, está vendo aí uma certa explosão, porque, até pelo próprio fato da Selic estar no valor, né, talvez o patamar mais baixo da história, isso acabou despertando a atenção das pessoas, dos investidores, para buscar outras formas, né, de rentabilizar aí os seus investimentos, de rentabilizar os seus recursos financeiros. E aí a renda variável ela surge como a escolha, digamos assim, mais óbvia, né? Porque ela te dá essa oportunidade de você ter ganhos mais elevados e num prazo mais curto de tempo. Então, houve aí uma multiplicação, por exemplo, das pessoas que investem na Bolsa de Valores, né, na Bovespa. Então, houve um aumento expressivo desse acesso. E a gente tem uma preocupação aqui, né, do ponto de vista, falando um pouco do projeto Serious Money, a gente tem justamente a preocupação de passar, de trazer informações sérias, né, de qualidade para vocês, para que justamente as pessoas não caiam, né, no erro de entrar em determinadas furadas aí, né, como por exemplo ficar fazendo day trade sem ter o devido preparo, o devido conhecimento e a devida experiência, né, porque tem muita gente realmente entrando para a renda variável porque está vendo essa oportunidade de ter ganhos diante de uma taxa da renda fixa bastante baixa, mas é um tipo de investimento que tem maior risco e, portanto, exige mais cuidado, exige mais atenção. E o nosso objetivo é justamente trazer essas informações para ajudar vocês a lidar melhor com esses riscos e também aproveitar essas oportunidades que a renda variável oferece. Então, você tem aqui na renda variável os fundos de investimento, né, que são combinações aí, às vezes envolvendo renda fixa também, né, que vão, a partir do entendimento e da experiência de um gestor, né, encontrar a melhor combinação aí de ativos para que você tenha um fundo de boa rentabilidade. Você tem as ações, como você já falou um pouco, você tem a possibilidade de abrir sua conta na corretora e comprar ações de empresas nas quais você, por exemplo, confia, né, ou conhece a operação, sabe que é uma empresa séria, que tem futuro e você investe. Você tem também as operações estruturadas, que aí já envolvem instrumentos de investimento um pouco mais sofisticados, né? Você tem índice futuro, você tem opções, os chamados derivativos, e com isso você consegue também criar operações estruturadas, operações bem interessantes, de boa rentabilidade também. E você tem os alternativos, né, que o Augusto também já adiantou um pouco aí, que envolve ouro, né, prata e outros ativos também como criptomoedas, né, Bitcoin e outras criptomoedas. Então, isso a outra classe de ativo, né, da renda variável, que nesse momento a gente percebe um crescimento muito grande, justamente pelo cenário apresentado aí no país, né, com a taxa Selic baixa e as pessoas buscando maior rentabilidade, né. Pode passar, por favor, Augusto? Então, no caso dos fundos de investimento, né, você tem essa combinação frequente, né, de renda fixa com renda variável, e aí o gestor, né, você tem a figura do gestor, que é o responsável pelo estudo, né, pelo planejamento e pela execução da alocação desses investimentos em diversos ativos que vão compor o fundo.
E esse gestor, ele cobra pelo trabalho dele, né? Geralmente você tem aí uma empresa também envolvida, enfim. E então você tem algumas taxas, né? Então o fundo de investimento, ele te dá a comodidade, né, de você simplesmente confiar num gestor que entende do mercado e que vai construir uma combinação interessante de ativos para você, que vão te dar uma boa rentabilidade, mas também você paga por isso. Então você não fica com o rendimento todo para você, você paga quase sempre taxa de administração e, em alguns casos, você paga também taxa de desempenho, né? Então você tem, de acordo com o lucro daquele fundo, um percentual desse lucro fica de taxa para o gestor, né? Então você tem essa combinação aí, nesse equilíbrio entre a comodidade e o retorno do investimento. Então você tem mais comodidade, mas por outro lado você pode ter um retorno um pouco menor, vai ter um retorno um pouco menor, porque existem essas taxas. Por outro lado, você não tem todo o trabalho, né, que é um trabalho, eu diria, hercúleo, né, de um gestor de estar estudando dezenas, centenas até de ações e ativos do mercado para encontrar essa melhor combinação, né? É um trabalho que requer bastante especialização, bastante estudo, dedicação, para que você tenha realmente um bom resultado. Então, muitas vezes vale a pena para um investidor mais leigo ou mais iniciante, ele escolher, optar por um fundo de investimento que vai trazer essa comodidade. Tá? No caso específico de fundos de investimento, existe um fundo, né, um tipo de fundo que é o chamado fundo imobiliário, onde você tem uma renda mensal com uma grande vantagem, que é a isenção de imposto de renda, né, e que é baseado na composição de imóveis que são rentabilizados através desse fundo, né, alugados para empresas, para pessoa física. Você tem todo tipo de imóvel aí, você tem shopping center, você tem galpões, né, que são alugados para fábricas, para depósito de produtos, você tem prédios comerciais, enfim. Então você tem todo tipo de imóvel aí, e existem fundos imobiliários que também combinam esses tipos de ativos para gerar uma rentabilidade que, nesse caso, seria o equivalente a você fazer a troca, né? Ao invés de você comprar os imóveis e alugar para ter aquela renda mensal, você compra os fundos imobiliários e você tem uma renda de forma semelhante, né? Sendo que, no caso de você adquirir um fundo imobiliário, é muito mais conveniente, porque você não tem todo o esforço necessário, né, de adquirir um imóvel, toda a burocracia, etc., buscar alguém para alugar, etc., e até mesmo lidar com imobiliárias, enfim, outras taxas envolvidas. Então, o fundo imobiliário é um tipo de investimento que também vem crescendo bastante nos últimos anos, por essa comodidade que ele oferece. Então, às vezes, é mais interessante você optar, ao invés de comprar um imóvel para investimento, você optar por comprar um fundo imobiliário, né, desde que bem escolhido, né, através de um fundo que você tenha confiança, e isso vai gerar um retorno interessante, até mais interessante do que você investir no imóvel para alugar. Tá? Pode passar, por favor, Augusto? E a outra alternativa de fundo de investimentos de renda variável, né, você tem o mercado internacional. Né? Então, você pode se expor aí a mercados maiores que o Brasil. Né? Então, reconhecidamente, o Brasil é um mercado relativamente pequeno, né, para o tamanho, para a dimensão do Brasil, né, um país aí, como sempre se diz, de dimensões continentais, né, com milhares e milhares de empresas e com mais de 200 milhões de habitantes. Proporcionalmente, né, o mercado financeiro no Brasil, especialmente falando da Bovespa, ele é bastante pequeno quando comparado a outros mercados internacionais. Então, você ter a oportunidade de investir em ações, em empresas de outros lugares do mundo, é uma coisa que também as pessoas começam a buscar, justamente para você ter esse leque maior de opções, né, de escolha. E isso pode ser feito de várias formas, né? A mais frequente é o chamado BDR, né, que é o recibo de depósito, o certificado de depósito, na verdade, que representa ações de outros países, né, e que você pode negociar diretamente através das corretoras, né, das instituições financeiras aqui no Brasil, né, elas já são autorizadas a comercializar esse tipo de ativo, a oferecer esse tipo de investimento, né, e aí você compra em reais, né, sem se preocupar com essa questão do câmbio, em dólar, etc.,
e você tem incidência de IR sobre o lucro oferido, né? Então, nesse momento, por exemplo, onde se fala muito das fintechs, né? Então, o desempenho aí dessas grandes empresas de tecnologia, né, tem sido já há muitos anos recorde atrás de recorde, né, superando os lucros. Então, muita gente tem buscado esse tipo de investimento, por exemplo, para investir nessas grandes empresas, né, como Google, Amazon, etc. E você tem também os fundos internacionais, né, que são o equivalente aos fundos de investimento que a gente já falou, só que focados em empresas no exterior, né? Então, é um tipo de fundo de investimento mais específico, né, com foco em empresas no exterior, e que visa justamente fornecer essa facilidade para quem está no Brasil e que teria dificuldade para abrir, por exemplo, uma conta numa corretora nos Estados Unidos para ter acesso à Bolsa Americana e adquirir ativos internacionais. Então, esse padrão, esse tipo de fundo, ele oferece esse tipo de facilidade, e dessa forma você consegue alcançar aí diversificar melhor a sua carteira e também ter a oportunidade de investir em empresas altamente lucrativas, né, e reconhecidas no mercado mundial. E pode passar, Augusto, por favor. Então, as chamadas stocks, né, são as ações de empresas americanas, né. Para você investir diretamente, é necessário ter conta em corretora americana, né. Então, assim, não é vedado a brasileiros investir na Bolsa Americana, mas para isso você precisa, dependendo da empresa, da instituição, você precisa comprovar que você também tem uma residência nos Estados Unidos, para poder fazer o cadastro na corretora lá e adquirir. Também tem uma burocracia envolvida na remessa aí de recursos, né, do Brasil para o exterior e depois do exterior de volta, no caso de você ter lucro e querer trazer esse lucro para realizar aqui no Brasil. Então, existe toda uma burocracia, é por isso que os BDRs, eles geralmente são mais procurados, porque é menos burocrático, né? Você simplesmente abre uma conta numa corretora aqui no Brasil mesmo, e lá você já faz o investimento nesses ativos internacionais, sem precisar, por exemplo, comprovar residência em outros países, enfim. E você tem também os chamados ETFs, né, que são fundos de investimento que também oferecem, né, a mesma comodidade dos fundos de investimento que a gente já tratou aqui, só que eles são mais, digamos assim, são fundos mais padronizados, né? Então, eles são compostos por coleções de outros ativos. Por exemplo, no caso da Bovespa, você tem o BOVA11, né, que é um fundo que compõe as principais ações da Bolsa. Então, ele reflete o índice Bovespa, né? Então, você investir em BOVA11 é equivalente a você comprar as ações principais da Bolsa de Valores brasileira. Você tem, por exemplo, um ETF também chamado Small Caps, né? Small 11, que é o ETF de Small Caps, que ele representa empresas menores, né, mas com alto potencial de crescimento. Então, são aquelas empresas que não são gigantes do mercado, né? Não é uma Petrobras, não é uma Vale, né? São empresas menores, mas que têm um potencial de crescimento, e por isso eles compõem também um fundo chamado de Small Caps. Também esses fundos podem ser construídos também por setor, né? Então, de petróleo, café, soja, enfim. E para você investir nesse tipo de fundo lá fora, isso vai requerer uma conta numa corretora estrangeira, né? Então, esses fundos existem, eles são, como eu falei, são mais padronizados, então existem esse tipo de fundo tanto no Brasil como no exterior. Eu dei alguns exemplos de fundos desse tipo no Brasil, e lá fora também você tem vários tipos de fundo desse. E a ideia é que você tenha uma facilidade, uma comodidade maior para investir, né? E aí, às vezes, você investir em um fundo desse é suficiente para você montar uma carteira, né? Porque ali naquele fundo você tem vários ativos. Então, isso é especialmente interessante para quem não dispõe de um volume financeiro muito alto, né? Porque quando você tem um volume financeiro maior para disponibilizar para os seus investimentos, é mais fácil você comprar um pouquinho dessa ação, um pouquinho daquela outra, um pouco daquele fundo, um pouco daquele outro fundo. Mas quando você tem pouco recurso financeiro, é interessante você concentrar esse recurso, né, na menor quantidade, numa quantidade relativamente menor de ativos, né, para você conseguir distribuir com mais facilidade esses recursos. Então, os ETFs podem ser bem interessantes para quem não dispõe de tanto recurso financeiro assim para iniciar os investimentos. É um bom caminho para se começar, por exemplo. Pode passar, Augusto.
Então, Augusto vai falar agora dos alternativos, né? E aí a gente segue. Ok. Os investimentos alternativos, né, são a nomenclatura realmente de mercado, né? São investimentos assim não tão convencionais, né? Normalmente não é todo mundo que conhece, eles são menos falados, e por isso mesmo, normalmente são mais, eles têm uma participação menor na carteira, né? Porque eles são mais desconhecidos e em alguns deles você precisa ter uma preparação maior para poder usufruir dos benefícios, né? A gente colocou aí, né? Ele tem normalmente uma participação menor na carteira de investimento, porém é, ele tem um potencial maior de retorno do que todos os outros. Então é um contraste, né? Você investe uma parcela menor, mas essa parcela menor proporcionalmente tende, se você conhecer aquilo que você está investindo, a te dar um retorno maior. Um exemplo são esses fundos aí chamados Private Equity, que são empresas já consolidadas, mas que ainda não estão na bolsa. Então, se monta um fundo, esse fundo capta dinheiro dos investidores, essa captação desse dinheiro, o gestor desse fundo identifica quais são essas empresas que são já bem consolidadas, mas que não estão na bolsa, faz um investimento nessas empresas com o recurso dos investidores e com isso faz a empresa dobrar, triplicar de tamanho, se tornando uma empresa muito maior e, por consequência, ela passa a ser uma candidata para a bolsa. Como precisa ser identificado exatamente quais são essas empresas que têm todo esse potencial, esse investimento é de longo prazo. Normalmente são 10 anos, por exemplo. Porém, é um tipo de investimento que ele tem um histórico de rentabilidade de cerca de 20% ao ano. Então, se você pode esperar esse tempo todo, pode ser uma boa alternativa a esse tipo de investimento, mas requer realmente um longo prazo e requer que também o gestor acerte naquelas empresas que ele vai colocar dinheiro, que é o nosso dinheiro, né, de quem está investindo, para que de fato aquela empresa cresça e se mantenha, né, seja um crescimento sustentável. E é nisso aí que a gente conseguiria uma rentabilidade bem diferenciada. Porque empresas já muito grandes, elas não têm normalmente uma margem de lucro que possa aumentar muito, porque elas já têm uma estrutura muito grande. Só que empresas menores que têm um potencial de crescimento é o contrário, né? Se de fato ela vingar, ela passa a ter uma rentabilidade, uma lucratividade muito maior proporcionalmente, e quem está investindo nela, por consequência, vai pegar essa rentabilidade aí. Então é uma opção de investimento alternativo. Outra opção de investimento alternativo é o dólar, né? Nós trouxemos aí esse número, né? Em 2020, o dólar valorizou em relação ao real 29,33%. Então, quem tinha 100 dólares no início do ano, acabou o ano de 2020 com 129 dólares e 33 centavos. Investimento bem acima da Selic, né? Que a gente colocou lá no início de 2% por ano. Pode ser um bom caminho você ter parte dos seus recursos atrelado em dólar, já que nós temos o Plano Real desde 94, né, quando foi criado, R$ 1 era $1. Hoje, $1 são R$ 5,40 por aí. Então, olha quanto o real se desvalorizou em relação ao dólar nesse período. Por isso que é uma forma de você investir, é investir em dólar. Outra forma é o ouro, né? O ouro, além de ter tido uma valorização até maior do que o dólar, né? 41% em 2020, o ouro é realmente reconhecido mundialmente como reserva de valor, né? No sentido de, essa expressão reserva de valor é utilizada no sentido de que se tudo der errado, o ouro continua sendo ouro, né? O papel, se ele for queimado, ele vira cinza e acabou. O ouro não, se ele for queimado, ele continua sendo ouro. Ouro líquido que pode, inclusive, voltar para o estado sólido de novo.
e ele é aceito no mundo inteiro. Então ele de fato tem propriedades bem interessantes, né? E como ele é escasso, né? Ele segue sempre valorizando. Então no ano de 2020 ele teve uma valorização aí de 41%, uma valorização também bem diferenciada. Por isso que a gente fala, né? Os alternativos normalmente eles têm realmente uma rentabilidade uma rentabilidade potencial bem superior às demais. Só que a gente não deve, logicamente, se expor totalmente neles, porque existe um risco maior. Dólar e ouro, você, por exemplo, se você não souber exatamente como investir, você precisa tomar alguns cuidados, né? O dólar que você está comprando é um dólar falsificado ou é um dólar real? O ouro que você está comprando é ouro de verdade ou é algo que só parece com ouro e quando você for vender para um especialista, o cara vai te dizer que não é ouro? Então, assim, existem riscos aí e que você precisa saber lidar com isso. Existem também as criptomoedas, né? As criptomoedas, nós só colocamos duas aí, que são as principais de mercado, mas olha o que elas valorizaram em 2020. O Bitcoin valorizou 295% e o Ethereum valorizou 220%. Então, são crescimentos ainda superiores, bem superiores ao do dólar e do ouro. No caso do Bitcoin especificamente, ele tem uma característica também que presente no ouro, né? Que ele é escasso, né? O Bitcoin ele tem limite de produção. O limite de produção, o custo de produção de mineração que se chama, né? Que é a produção do Bitcoin, o custo duplica a cada 4 anos. Então fica cada vez mais caro produzir Bitcoins, que é uma moeda, apesar de ser virtual, ela tem um custo de produção, que é basicamente o custo de energia, né? Antigamente, quando foi inventado, você conseguia produzir com seu computador doméstico. Hoje isso é inviável, porque o que você vai conseguir produzir, já que o custo vem duplicando a cada 4 anos, você vai gastar muito mais do que vai ter de Bitcoin minerado, né? Então, é uma característica que o ouro tem, de escassez, né? E tudo que é escasso acaba tendo valor, né? Por isso que tem essa valorização tão grande. E no caso do Ethereum, teve uma valorização também muito grande, porque existe aí no mercado, e vai ser cada vez mais falado, para quem ainda não ouviu, começa a prestar atenção, né? Que são os contratos inteligentes, né? Os contratos tendem agora a serem feitos de forma digital e para isso é utilizado a rede de comunicação do Ethereum, né? E esse tipo de contrato tem se popularizado aos poucos, mas já se enxerga muito valor nisso e por isso que teve essa valorização tão grande nesse período aí de 2020 e segue em 2021. Por fim, né, temos nossa reserva de emergência, né? A gente já falou um pouco nela. É um recurso que você precisa ter na conta, disponível facilmente para algum imprevisto, como uma despesa que você realmente não esperava, ou uma situação de desemprego, uma doença, né? Veja agora nessa pandemia do coronavírus o quanto foi difícil e desafiador para tanta gente, né? Eu mesmo conheço uma pessoa que tinha acabado de comprar é, uma, uma brinquedoteca ali no Salvador Shopping, que fica no primeiro pavimento ali. E dias depois que ela comprou, veio a questão do coronavírus e o shopping fechou. Então, ela tinha alocado um recurso muito alto e ficou sem poder trabalhar porque o shopping ficou fechado esse tempo todo. Então, assim, situações como essa acontecem de vez em quando, todo mundo está suscetível a isso. E é nessa hora que a reserva de emergência é importante, né? E aí, para que ela não fique parada na conta, porque dinheiro parado na conta você tende a gastar, né? Existem algumas opções seguras para que você deixe o dinheiro, mas ele não fique na conta, né? Uma é o Tesouro Direto, que é um investimento do próprio governo, né? Então, assim, se imagina que tudo pode quebrar, menos o governo, né? A última coisa que se quebra em um país é o governo. Então, por mais que a gente desconfie do governo, o governo é ainda a coisa mais confiável dentre as instituições, né, públicas e privadas.
Então, o investimento no Tesouro Direto, ele paga muito pouco, porém, ele tem liquidez, ou seja, você consegue tirar o dinheiro quando precisa, quando necessário. Então, é seguro deixar lá e você pode sacar a qualquer momento. E não vai ficar na sua conta e vai render alguma coisa, né? Outra alternativa são os CDBs, né, que é a renda fixa, que tenha fundo garantidor de crédito, que a gente falou lá no início, e que também tenha liquidez diária. O que é isso? É um investimento em renda fixa, que se acontecer alguma coisa, o fundo garantidor te paga no espaço de 30 a 40 dias, mas que, além de ter essas características, ele tem que ter liquidez diária. O que significa isso? É que você possa sacar e ter o recurso na sua conta no mesmo dia. Então, dá para você fazer esse tipo de investimento. Nós conhecemos bancos que oferecem isso com uma taxa boa e que é uma opção de investimento para que você não deixe o dinheiro na sua conta e acabe gastando, alguém pede emprestado, etc., e você acaba ficando sem sua reserva de emergência. E assim, uma conta que se faz, né, num mundo ideal, né, na medida do possível, é que você tenha uma reserva de emergência que seja o suficiente para bancar suas despesas por 6 meses. Então, aquela despesa que você não tem como deixar de pagar, o condomínio, a energia, a água, o gás, plano de saúde, você vai somar essas despesas que não tem como serem evitadas, que precisam ser pagas, e vai multiplicar isso por 6, que são 6 meses. Esse deve ser o tamanho ideal de sua reserva de emergência. E agora nós vamos entrar agora numa parte, né, que é o mais assim, importante para a gente exemplificar como é que a gente poderia montar uma carteira de investimentos, né? É, nós vamos trazer 2 exemplos, né? Um exemplo um pouco mais sofisticado para quem tem um recurso um pouco maior e uma carteira um pouco mais simples para quem está começando, né? Essa primeira, né, que é a mais sofisticada, a gente está sugerindo, né, uma divisão dessa forma. Você vai pegar o seu dinheiro disponível para investimento e vai colocar o equivalente a 10% dele numa renda fixa pré-fixada, que a gente já sabe o que 15% na renda fixa, que é a inflação, né? Mais alguma coisa, o IPCA aí representa a inflação, né? É o índice de preço ao consumidor, é um índice de inflação do Brasil oficial. Veja que o percentual ligado à inflação ele está 50% superior ao pré-fixado, né? Então, assim, nós já tivemos muito problema com a inflação no Brasil no passado. Hoje a inflação está razoavelmente controlada, né? Mas isso pode mudar. Inclusive existe aí até uma previsão de que a Selic dobre até o fim do ano, porque está prevista inflação, né? Então a gente não pode perder para a inflação, então por isso que tem um percentual de alocação um pouco maior aí no IPCA+. 25% em renda variável, e aí, mesmo sendo uma área de risco, o que a gente tem de conteúdo nos nossos cursos visa justamente a mitigar esses riscos de renda variável, para que a gente tenha uma maior probabilidade de ter ganhos diferenciados do que ter perdas, né? 20% no mercado internacional, para quem tiver esse interesse, já que o mundo lá fora é muito grande, existem grandes empresas, né? O Christian comentou aí, você pode comprar ações do Facebook, do Google, da Microsoft, da Oracle, da Apple, e assim por diante, dá para fazer isso, pode ser muito interessante. 10% em alternativos, né? Alocar em ouro, em dólar, em criptomoedas. Em dólar e ouro também a gente consegue fazer isso de forma virtual, ou seja, sem necessidade de você comprar de fato o dólar, o papel moeda, né? E sem de fato você comprar o ouro, o metal, apesar de isso ser possível, mas existem aqueles riscos que a gente falou, né? Pode ser falsificado, né? Pode ser um golpe, então existem formas de você driblar isso fazendo investimentos de forma virtual, sem ser no papel, né? Na matéria, vamos assim dizer. Ou você pode comprar na matéria também.
e ter 20% na liquidez diária, né, que é aquilo que a gente comentou, que é o dinheiro que você vai ter disponível para pagar suas contas, para ser sua reserva de emergência, para sacar e assim por diante, né, pagar as contas do mês. Esse é um exemplo de carteira. Christian? Perfeito. Né? E aí, como o Augusto falou, a gente tem uma carteira um pouco mais sofisticada para quem dispõe de um volume financeiro maior. E aqui a gente tem uma carteira um pouco mais simplificada, né, para quem dispõe de menos recursos financeiros, né, mas que você consiga ainda alocar aí de uma forma satisfatória. Né? Então, vamos supor que você tenha 10 mil reais ou até mesmo R$ 1.000 para alocar, né, para investir. Então, você pode colocar 60% em renda fixa, né, então seria equivalente a R$ 600. R$ 200 em renda variável, né, você conseguiria comprar aí algumas ações, né? Você tem ações de empresas de vários preços, né? Você tem ações de empresas a partir de R$ 2 até menos, né? Então você escolhendo aí empresas que tenham, que sejam confiáveis, que possam dar um retorno interessante, você pode investir um valor baixo em ações, né? 10% em alternativos, né? Você também pode investir, por exemplo, R$ 100, e você pode comprar R$ 100 de dólar, de ouro, né, de Bitcoin, por exemplo, né, e você também pode, deixaria nessa carteira, nesse segundo exemplo, 10% em cash, né, ou seja, vamos chamar aqui de reserva de oportunidade, né, para que é isso? Esse é o dinheiro que faz toda a diferença quando algo dá muito errado. Então, por exemplo, vamos chamar aqui o Corona Day, né? Quando explodiu a pandemia lá em abril, mais ou menos, né? Março para abril, houve aquele momento de crash, né? Circuit breaks seguidos, né? Ou seja, interrupção da operação da Bolsa de Valores seguidamente ao longo do dia, e houve uma queda generalizada, né? de vários ativos. Então, quem tinha dinheiro, né? Dinheiro parado, digamos assim, na conta, teve uma excelente oportunidade ali de adquirir diversos ativos com preços bastante atrativos. Né? Então é interessante você deixar, a gente está sugerindo aqui nessa carteira 10% de cash, né? Ou seja, de dinheiro livre, né? Sem estar alocado em nenhum tipo de investimento, para que você possa justamente aproveitar essas oportunidades. Tá? E finalmente a reserva de emergência, que a gente já falou, que é a ideia de você ter aquele dinheiro de fácil acesso, né, com liquidez, para que você possa bancar aí as suas despesas básicas por pelo menos 6 meses, em caso de alguma situação extrema. Né? E o detalhe interessante que eu queria pontuar aqui é que quando as pessoas olham a distribuição de uma carteira, né, e veem um percentual maior alocado para renda fixa e um percentual menor alocado para renda variável, para alternativos e para outros tipos de investimento menos comuns, as pessoas pensam diretamente no risco, né, que eu vou chamar de risco negativo. Né? Então, não posso alocar muito dinheiro em alternativos, né, como, por exemplo, criptomoedas, porque são ativos de maior risco e, portanto, eu posso perder todo esse dinheiro. Então, esses 10% aí, eles podem, de repente, virar pó. Né? E isso é verdade, em parte, né, porque existe realmente um risco, mas, naturalmente, você vai escolher os ativos nos quais você investe a partir de estudo, a partir de análise, né, criteriosa, para que você não coloque seu dinheiro em nenhuma furada. Né? Mas o que eu queria ressaltar aqui é que existe um outro aspecto. Né? O outro aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês, e que a maioria das pessoas, inclusive, não se fala nisso, né, inclusive corretoras, empresas de investimento, é que esses alternativos, né, a renda variável e os alternativos, eles precisam, eles têm um menor percentual alocado, porque também eles têm um potencial muito mais alto de retorno em relação à renda fixa, e, portanto, um baixo percentual financeiro, de recurso financeiro alocado nesse tipo de investimento, pode te dar um alto retorno. Né? Basta você pensar que, usando os números aí que o Augusto já apresentou para vocês, o Bitcoin valorizou 295% em 2020, né? Então significa que os 10%, se você tivesse alocado, se você tivesse um investimento, né, de R$ 1.000 e você alocou R$ 100 em Bitcoin, você teria hoje R$ 395, né? Ou seja, aquele investimento que correspondia a 10% do seu montante, ele passou a corresponder quase 40%. Né? Então, justamente porque, se por um lado existe um risco,
de perda e de prejuízo, por outro lado, também existe um risco de oportunidade e de ganho expressivo, né? E se isso for feito, né, se essa carteira, essa divisão for bem feita, né, se os riscos forem bem calculados e se houver uma estratégia por trás desse investimento, você pode transformar, né, com alta probabilidade, com alta chance de dar certo, você pode transformar risco em oportunidade. E é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, né, porque, inclusive, eu estava lendo esses dias uma reportagem de um grande gestor de investimentos aqui, brasileiro, inclusive, né, que já foi dono de banco e tudo, ele dizendo que está ficando mais arriscado você não ter esse tipo de diversificação, ou seja, você não investir nesses ativos chamados alternativos, do que investir. Né? Então, ou seja, está ficando mais arriscado você não ter essas coisas na sua carteira do que ter, né? Que seria, digamos assim, a lógica tradicional, né? A lógica comum das pessoas. Né? Não vou colocar meu dinheiro em dólar não, porque vai que esse dólar cai aí, já subiu muito, tá assim que lá vai, cai. Não vou colocar meu dinheiro em ouro não, porque vai que o ouro acontece alguma coisa e o ouro despenca. Não vou colocar em criptomoedas, né? Mas, na verdade, hoje é o contrário, né? Você tem que diversificar com estratégia e com inteligência, porque diversificar é cada vez mais importante para que você realmente consiga estar exposto a esse risco positivo, né? A essas oportunidades de ganhos expressivos que o mercado vem oferecendo, principalmente nesses ativos que são menos conhecidos aí da maioria das pessoas, né? E que com o devido estudo, a dedicação, o critério e com a estratégia, você consegue obter ganhos bem interessantes com esses ativos, ok? Inclusive é isso que a gente trata bastante aí nos nossos cursos e nas nossas estratégias que a gente ensina nos nossos produtos. Pode passar, Augusto, por favor. Então, para a gente abrir para perguntas aí, né, antes da gente abrir para perguntas, só pontuar aqui como é que a gente pode, né, ajudar vocês. Então, a ideia da Serious Money, né, que é esse projeto meu aí com o Augusto, é justamente apoiar investidores, né, iniciantes ou investidores já experientes também, para explorar essas oportunidades que o mercado oferece. Então, a gente pode ajudar vocês orientando na montagem de carteiras, a gente pode ajudar vocês indicando investimentos que tenham essa boa relação risco-retorno, que foi o que eu acabei de falar, né? As pessoas olham muito para o lado do risco negativo, né? Não vou colocar meu dinheiro aqui porque tem uma perda, ou tem um risco de perda, mas com a estratégia certa, você pode colocar seu dinheiro num ativo que tem um risco, mas o retorno ser muito mais interessante para você do que deixar seu dinheiro na poupança ou num investimento mais conservador, né? Onde ele vai estar muitas vezes até perdendo para a inflação e você está achando que está investindo, na verdade está jogando seu dinheiro fora porque cada dia ele vale menos, né? Então é isso que a gente quer, você abrir os olhos das pessoas para essas oportunidades que o mercado tem oferecido, e a gente pode fazer isso de várias maneiras, né? Outra forma é a capacitação, né, em como investir, tanto em dólar como em ouro e ativos alternativos. E aí você não precisa. O mundo hoje passa por um processo que eu vou chamar de tokenização, né? Ou que a gente pode chamar também, até para ficar mais fácil de entender, de digitalização. Então, quando você pensa, por exemplo, no Pix, né, o que é o Pix? É a expansão do dinheiro digital, né? Você não precisa mais andar com papel moeda na mão, você só precisa ter o e-mail da pessoa, ou o CPF dela, ou algum outro dado dela, ou até simplesmente um código que a pessoa te deu, e com isso você transfere dinheiro para ela a qualquer momento, ela transfere para você, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o que é isso? É justamente um reflexo desse processo de digitalização do dinheiro. O dinheiro ele é cada vez mais virtual. Então, isso é um caminho sem volta, né? Justamente pela evolução, tanto tecnológica quanto pelas facilidades que esse processo de digitalização oferece para as pessoas, né? Então, muitas pessoas não têm uma conta em banco, mas têm um celular na mão. Então, com o celular na mão, você consegue operar com dinheiro digital, por exemplo, né? Então, você tem hoje tokens de vários tipos, né, que são esses ativos digitais, e você tem, por exemplo, ativos digitais que são pareados, né, ou seja, eles acompanham a cotação do dólar, acompanham a cotação do ouro, e isso permite que você possa investir nesses ativos, ou seja, ter o mesmo resultado de comprar dólar, ter o mesmo resultado de comprar ouro, sem que você precise adquirir de forma física, né, sem que você precise ir numa corretora ou numa empresa ou fugiu o nome agora? De câmbio.
Isso, de câmbio, né, para comprar lá o papel moeda em dólar, e você tem o mesmo resultado, né, você tem o mesmo efeito prático, né, que é você ter aquele ativo na sua carteira, né, do ponto de vista da sua diversificação. Então, a gente também tem como ajudar vocês a encontrar, né, maneiras de realizar esse tipo de operação, sem estar, por exemplo, pagando taxa de administração de fundos, que muitas vezes são elevadas, né, justamente pela dificuldade que algumas pessoas têm, né, até de acesso à informação mesmo. Né? E esse é o nosso papel aqui, trazer essas informações que muitas vezes não são levadas até as pessoas, mas que são ótimas oportunidades aí de investimento. Pode passar, por favor, Augusto. E, especificamente sobre criptomoedas, né, a gente tem capacitações onde a gente aplica estratégias que podem ser usadas tanto no mercado tradicional como no mercado de moedas digitais, né, as chamadas criptomoedas, e você consegue operar em ambiente simulado, sem precisar usar o seu dinheiro, né, até você adquirir experiência e prática para conseguir, então, operar com dinheiro de verdade. Você vai ter sua própria conta, então, assim, nós não operamos com o seu dinheiro, né, nós trabalhamos com ensinando e orientando e acompanhando, assessorando nos seus investimentos, né, para que você possa ter independência, possa cuidar, né, por conta própria do seu dinheiro, mas com a informação de qualidade, né, com a orientação devida para que você não caia em golpes, né, para que você não entre em furadas que a gente sabe que existem aos montes aí no mercado, infelizmente. Né? E trabalhar também com operações estruturadas. Né? Então, são aquelas operações onde você para de se preocupar com o preço. Né? Então, é muito comum as pessoas, quando começam a pensar em investimento, principalmente em renda variável, se preocupar muito com o preço. Né? O preço da ação subiu, eu estou ganhando dinheiro. O preço da ação caiu, perdi dinheiro. Né? Isso é natural e é correto. Mas existem operações, né, um pouco mais sofisticadas, mas que também é possível aprender e aplicar com estratégias, onde, para onde quer que o preço vá, você pode construir estratégias que você ganha quando o preço sobe, você ganha quando o preço cai, e você pode até ganhar quando o preço não se move, né? Ou seja, quando a cotação fica ali paradinha, você pode ganhar dinheiro também, né, com o simples passar do tempo. Então, são muitas estratégias que não são de conhecimento aí da maioria das pessoas, mas que representam oportunidades de operações bastante lucrativas e que a gente está aqui à disposição para ajudar vocês a aprenderem, aplicarem e terem excelentes resultados, como, aliás, nossos alunos já vêm tendo. Né? Então, os alunos que já tiveram contato com nossas capacitações, a gente tem um feedback muito positivo, né? E só realmente tem tido operações de bastante sucesso aí. E ainda que você leve um tempo até para se sentir confortável para operar, o simples fato de você conhecer essas estratégias diferenciadas já te coloca, né, como o pessoal gosta de dizer aqui no Brasil, te coloca em outro patamar, né, porque a imensa maioria das pessoas, né, e dos investidores do mercado não conhece esse mundo, né, esse mundo que é um pouco novo, né, e que, por ser novo, por ser diferente, é um pouco assustador para muita gente, mas que não tem nada de bicho de sete cabeças, né? E a gente consegue ajudar vocês a entrar nesse mundo novo com segurança, né? Com os devidos cuidados e com estratégias que vão gerar resultados positivos para vocês, tá bom? Pode passar, Augusto. Então, vou passar a palavra aí para o Augusto para ele fazer as observações finais. Ok, obrigado, Cristian. A gente fez esse slide aqui para... Acho que a gente falou muita coisa, mas a gente queria dizer o que nós não somos, para ficar bem claro, né? Nós não somos gestores de dinheiro de terceiros. Então, nós não podemos ajudar vocês se vocês quiserem pegar seu dinheiro e dar para a gente cuidar. A gente não faz isso. Nós não trabalhamos com marketing multinível, né? Então, aqui não tem esse negócio, vou te indicar um aluno e ele vai te trazer um dinheiro e você me dá 10% ou você ganha 10%. Não é nossa praia. Não trabalhamos com isso. Logicamente, obviamente, nós não somos pirâmide financeira nem esquema Ponzi, longe disso. Pelo contrário, a gente ensina para que os alunos não caiam nesses golpes que tem aí à torta e à direita. Toda hora tem alguma coisa na imprensa, toda hora alguém que a gente conhece vem trazer uma história, a gente fala, mas rapaz, a gente tem aqui tanto material que você podia ter estudado para não precisar ficar confiando nesses esquemas e você ainda entra. Então, a ideia é justamente preparar as pessoas para não depender de terceiros, né?
E nós trabalhamos com várias corretoras no mercado convencional de renda fixa ou de renda variável ou de criptomoeda, e nenhuma delas também te ganha comissão por vocês abrirem conta lá ou por vocês fazerem investimento lá. Não tem nada disso. Nós simplesmente somos o que está aí em letras com caixa alta. Nós somos professores. Christian é professor universitário. Eu sou mestre em modelagem computacional. Nós somos profissionais da área de tecnologia da informação. E justamente por sermos profissionais dessa área, a gente teve, claro, mais facilidade para lidar com números, com lógica, com estratégias, com investimentos digitais, assim por diante, né? É como se fosse nosso dia a dia mesmo, né? Somos pesquisadores, a gente realmente se dedica muito a construir estratégias. Nós temos um curso com 10 estratégias que podem ser aprendidas todas, ou você pode escolher qual que você quer, qual que você se identifica mais, ou qual que é mais do seu perfil, e assim por diante. Temos livros publicados e trabalhamos com a educação financeira. Então, basicamente, o que nós fazemos é tentar ensinar as pessoas sobre o mercado financeiro e, normalmente, ensinando aquilo que a gente aplica na prática. Na quinta-feira, por exemplo, daqui a 3 dias, né? Na quinta-feira, nós faremos um curso ao vivo e no curso nós faremos o investimento da nossa conta, mostrando como se faz fazendo com o nosso dinheiro. Então, normalmente, tudo que a gente ensina, a gente usa. E a gente ensina porque a gente já usou e a gente já conheceu como é que aquilo funciona nos seus detalhes. Se tem alguma pegadinha, se tem algum pulo do gato, se tem algum segredo que faz toda a diferença, que evita um problema maior, que maximiza a possibilidade de lucro. Então, de fato, a gente ensina aquilo que a gente pratica no nosso dia a dia e que nos dá bons resultados e que também tem dado para os nossos alunos. Temos aí depoimentos por escrito, gravado em vídeo, gravado em áudio, de pessoas que aprenderam com a gente, então, tendo bons resultados e continuam com a gente, porque confiam no nosso trabalho como educador. É mais ou menos isso. Mais algum comentário, Christian? Eu quero abrir para perguntas. Não, é isso aí. Só colocar no último slide, Augusto, para deixar aí nossos contatos à disposição. Pronto, E abrir para tirar dúvidas aí que o pessoal tenha. Fiquem à vontade aí, a gente está aqui à disposição. Quem não tiver com o microfone pode usar o chat, quem quiser pode abrir o microfone aí. Ô Augusto, ô Christian, o foco principal de vocês é derivativos? Quer falar, Christian? Sim, sim. Desculpa, como é teu nome? Aderlan. Ô, Aderlan, sim, nós trabalhamos, né, principalmente com derivativos, né, futuros, opções, mas a gente também ensina estratégias que estão, digamos assim, no mercado à vista, né? Para você comprar, por exemplo, diretamente, né, criptomoedas. Então, a gente tem um foco maior em derivativos, mas a gente também tem algumas estratégias baseadas em mercado à vista. Tá? Então, para você estar diretamente a um ativo, especialmente criptomoedas, a gente também ensina algumas estratégias que você pode usar para simplesmente comprar no momento certo e aumentar sua chance de lucratividade naquela operação. Respondi a sua pergunta? Eu até dei uma cortadinha no final, mas já deu para entender. Nesse mercado de derivativos, eu fico na dúvida do seguinte: o mercado de opções, ele é um submercado derivativo? Eu fico em dúvida quanto aos mercados de opções.
Sim, o mercado de opções, derivativos engloba várias coisas, né? Assim, como o próprio nome diz, derivativos são, digamos assim, instrumentos de investimento que derivam de algum ativo, pode ser um ativo físico, né? Um ativo real, né? Por exemplo, pode ser uma ação da bolsa, aí você tem as opções, que são derivativos de ações, você tem índice de futuro, que pode ser de soja, de milho, de café, então tudo isso são derivativos, né? E aí os instrumentos, né, ditos opções, eles são um tipo de derivativos onde você trabalha com direitos, né, de comprar ou de vender aquele ativo a um determinado preço, e esses direitos são negociados no mercado de derivativos. Tá? Então, é basicamente isso. Opções é um subconjunto, né, Cristian? Isso. Um subconjunto de derivativos. Só para complementar a primeira pergunta sobre no que a gente trabalha, a gente também trabalha assessorando pessoas. Pessoas que querem fazer os seus investimentos nas suas contas, mas não sabe por si próprio descobrir as melhores oportunidades. A gente oferece assessoria compartilhando quando a gente identifica alguma oportunidade ou tirando dúvida. Por exemplo, meu gerente me ofereceu essa opção ou essa opção. E aí, dessas aqui, qual que você entraria, por exemplo? Então, a gente pode fazer um estudo, dizer qual é a melhor, ou até dizer que não tem nenhuma das duas boas, que aquilo só é bom para o gerente. Coisas desse tipo. Vocês pretendem trabalhar assim com parceria, por exemplo, surge uma oportunidade, mas seria mais interessante investir a partir de tal valor e eu não tenho esse valor. A gente poderia fazer uma parceria para atingir esse valor e investir juntos? A gente já discutiu isso e a gente tem evitado porque existe realmente no mercado muitos golpistas. E às vezes o golpe pode estar do outro lado, assim, não são pessoas do nosso ciclo, né? Então a gente não conhece exatamente e pode de alguma forma armar uma situação que na verdade é para depois nos processar, dizer que a gente pegou dinheiro, que a gente se apropriou, né? Fez apropriação indébita de recursos terceiros, né? Não são coisas que a gente tem feito, não. A gente tem feito mais realmente a parte educacional mesmo, de assessoramento. Tem uma pergunta aqui por escrito, Cristian. Isso, deixa eu fazer aqui. Foi a Cláudia que perguntou se é melhor o home broker de um banco ou de uma corretora. Na prática, assim, falando tecnicamente, em termos de ferramenta, né, em termos de plataforma, não tem muita diferença assim, não. Agora, o que você tem digamos assim, home brokers bons e ruins, né? Então, às vezes, você tem uma corretora que ela é pequena, né, mas o home broker dela é muito bom. Né? Então, ela não é um grande banco, mas o home broker dela é muito bom porque é uma corretora que ela tem competência. Então, ela soube desenvolver uma solução, né, uma plataforma de operações que funciona bem, que é estável. Porque a maior queixa das pessoas, né, dos investidores, é as plataformas de home broker caírem, né, em momentos de alta volatilidade, ou seja, em momentos críticos do mercado, onde você tem grandes altas, grandes quedas, né, entra aquele modo pânico lá, e muitas corretoras, muitas ferramentas, muitas plataformas não aguentam, né, esse volume de acessos e interrompem. Né? Então, essa é a grande queixa. E aí você encontra, até nos próprios fóruns na internet, você encontra comentários, né? Essa corretora aqui é muito estável, a solução, a outra não. Essa é mais confiável e tal. Mas, assim, eu particularmente não vejo muita diferença assim, entre operar no home broker de um banco ou de uma corretora, mas estou falando tecnicamente. Né? Do ponto de vista de comodidade, é óbvio que para um investidor é mais simples para ele operar no home broker, na corretora, né, do próprio banco, onde ele já tem conta. Porém, frequentemente, isso significa você pagar taxas maiores, né? Porque muitas vezes a corretora, até por ela ser independente, ela não está vinculada a um grande banco, ela precisa oferecer, né, ela precisa cobrar menos, né, ela precisa oferecer vantagens para os clientes, para atrair as pessoas, os investidores. Então, elas tendem a oferecer taxas menores, né, taxas mais interessantes para você realizar suas operações, né, e pode ser vantajoso, sim, abrir contas em corretoras, e existem, assim, praticamente qualquer tipo de investimento que você quiser fazer,
você vai encontrar alguma corretora que tem taxa zero para aquele tipo de investimento, né? Então, é muito comum isso, porque elas têm interesse justamente em atrair os investidores, e aí elas acabam zerando a taxa, às vezes de forma permanente, às vezes por um período de tempo. Então, se você pesquisar, você pode economizar bastante aí usando uma corretora que oferece esse tipo de vantagem. Tá? Você quer complementar alguma coisa em relação a essa questão do home Não, broker? é isso mesmo. Normalmente, as corretoras elas têm uma variedade de investimentos maior do que a dos bancos, porque elas são mais especializadas em investimentos do que em... Porque banco é aquilo, né? Banco é, é mais especializado no gerente bater a meta lá, te vendendo título de capitalização, seguro, cartão de crédito, né? É o mundo do banco. A corretora, ela tem um foco realmente em investimentos. Então, normalmente, ela tem realmente taxas melhores ou até zero. Hoje é muito comum ter taxa zero de corretagem. E elas têm um leque maior, né? Você consegue ter produtos diferenciados que os bancos, os grandes bancos, pelo menos, não têm. Perfeito. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Eu coloquei aqui, pessoal, o link do grupo WhatsApp nosso, para quem não tiver ainda, né? Por acaso não veio aqui, chegou aqui na live por outro caminho. Se quiser entrar no grupo, a gente está lá à disposição para trocar informações, tirar dúvidas de vocês, tá? Então fique à vontade aí para participar com a gente lá do grupo da Sirius Money. E a Vanilton fez aqui uma pergunta, né? Fundos internacionais de private equity são abertos para todos ou só para qualificados? Augusto, você conhece mais desse tipo de investimento? São abertos, mas normalmente são valores maiores. Você começa aí pelo menos com 10 mil reais em fundos internacionais e em private equity por volta aí de 30 a 50 mil reais. Então, não precisa ser qualificado, só para quem não sabe, né? Investidor qualificado é um investidor que tem uma soma de investimentos bem alta no mercado financeiro, né? E aí, por conta disso, ele tem acesso a investimentos mais diferenciados. Mas esses dois existem, mesmo para quem não é qualificado, mas realmente precisa de um capital maior a ser investido. É isso. Mais alguém? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Acho que não, né? Dole uma, dole duas, dole três. Augusto, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Paulo André, rapaz. Eu tenho uma dúvida, Augusto. Por exemplo, se eu tiver interesse em investir em ações de um determinado setor, por exemplo, petróleo, Sim. vocês conseguem fazer uma análise de mercado baseado num estudo só de um setor específico ou não? O que você sugere é um mix de investimento e que a pessoa acompanhe aquele mercado específico. Por exemplo, o mercado de petróleo hoje, né? Eu acho que a tendência é de alta do preço do petróleo. Então, provavelmente, e junto com isso, valoriza também as ações da Petrobras, digamos. Tá. Eu consigo fazer e faço para mim, e faço também para pessoas que eu assessoro, é um estudo do papel. Uhum. Então, por exemplo, Petrobras, ou qualquer uma subsidiária que também invista na Bolsa. Mas se quiser entrar num ramo específico, como por exemplo petróleo, como você falou no início, dá para pegar um ETF, que aí você vai investir naquele nicho, né? Uhum. Então você vai se beneficiar do nicho como um todo e não de uma empresa específica. Isso. Dá para fazer as duas coisas. Beleza, show. Beleza? Uhum. Ok. Eu fiz semana passada uma análise de ouro, de ouro mesmo, o preço da cotação do ouro, e passei para algumas pessoas. Soube de pelo menos 3 que compraram. E todas 3 hoje ficaram felizes com o resultado. O ouro deu uma subida aí hoje. Foi até uma subida rápida. Uhum. Mas que de fato mostrou que o estudo estava correto. Semana passada o preço estava bem descontado e hoje, em 4 dias, deu para ter lucro bom. Entendi. E vocês recomendam assim fazer trade rápido com esse tipo de investimento
Ou são Não. coisas mais de longo prazo? Até passou uma reportagem recentemente no Fantástico, algumas pessoas vieram até falar com a gente, né? Porque assim, às vezes as pessoas sabem que a gente dá aula disso, mas não sabem exatamente o que é, né? Uhum. E aí vieram falar, porque veio uma reportagem do Fantástico, Day Trade, que isso aí é golpe, que isso dá prejuízo. Aí a gente até comentou, não, a gente não ensina Day Trade e nem recomenda, porque assim, é claro que tem gente que ganha dinheiro, mas é uma minoria, é muito difícil ganhar Uhum. dinheiro com Day Trade, muito difícil. Até porque a comissão de corretagem come, né? Come, é. E as taxas do trade são bem pequenas, né? Tipo 1%. E se você não movimentar o volume bom, a sua taxa de corretagem já leva Hoje uma já boa tem muita parte disso, corretora né? com taxa zero, muitas mesmo, tem diversas. Mas o problema é que você corre muito risco, porque você pode achar que está comprando num preço bom, aí cai muito, você se desespera e vende e toma prejuízo. Entendeu? Uhum. Porque, na Porque na verdade, verdade quanto menor você o achava prazo, que o dinheiro você achava que ia ter um bom lucro para fazer alguma coisa com o dinheiro, quando você vê que teve prejuízo, você já se desesperou, e aí quando você porque, na verdade, quanto menor o prazo, né, o tipo é muito difícil de controlar. Então, né, onde você acerta, não é que você acerte erre o suficiente para ter lucro, né? Então, no curtíssimo prazo, fica muito difícil construir essa estratégia. Então, Uhum. por isso que é muito difícil de você ter lucro e a gente não recomenda esse tipo de operação, não. Nossas operações que a gente ensina, que são as operações estruturadas, elas têm uma característica assim quase que oposta do day trade. O day trade, ele quase que, assim, para você conseguir operar, você não precisa nem estudar, assim. Você vai lá, clica no botão comprar e depois clica no botão vender. É Uhum. quase que infantil a operação. Já nas operações estruturadas, você perde um tempo grande para entender como fazer. Ou seja, você precisa ter um perfil de gostar de estudar, e você vai perder mais tempo estudando do que operando. Assim, uma vez que você sabe operar, você opera em segundos, mas você sabe muito bem o que você está fazendo porque você estudou. Então, é um perfil mais de quem gosta de estudar e não quer ficar na frente do computador o tempo todo se estressando, que é o day trade, né? Que fica lá acompanhando segundo a segundo, minuto a minuto, se a ação que ele comprou caiu ou subiu. Uhum. Que o foco dele Aí não dorme. não dorme, exatamente, é outra coisa. Então é bem diferente das operações estruturadas. Eu acho que aí é um detalhe importante, que é nossa preocupação e o nosso foco, né? Que é justamente o fato de que o day trade ele induz ao erro, né? Porque a operação é muito fácil de fazer e não exige, digamos assim, muito esforço mental, né? É comprar e depois vender. E aí muita gente entra achando que é só isso, né? Comprar e vender aleatoriamente e acaba perdendo dinheiro quase todo mundo. No caso dos derivativos é o contrário. Primeiro você tem que, como o Augusto falou, né, se dedicar a estudar para só então você se sentir confortável, né, se realmente com conhecimento suficiente para entender como a operação funciona e aí sim a operação se torna fácil. Né? Então, existe uma obrigatoriedade de um aprendizado para que você consiga realmente realizar a operação. Então isso gera resultados muito melhores, porque as pessoas chegam para operar muito mais preparadas. E é assim que a gente gosta de trabalhar, né? Ok. Mais alguém? Christian, você classifica os derivativos como renda variável ou como alternativo? A gente classifica aqui como alternativos, porque a gente trabalha com derivativos de criptomoedas, tá? Mas os derivativos podem sim ser considerados renda variável, sim, porque eles estão dentro ali do conjunto de ativos que são negociados, né? A partir de ativos reais do mercado, né? Como ações, etc. Inclusive, eu comecei a perceber uma quantidade maior de corretoras recomendando a combinação, né, de você comprar ação e comprar ou vender opção também. Né? Então, eu já tenho visto algumas carteiras
de corretoras, onde eles recomendam não apenas você comprar e vender ação, mas eles recomendam você comprar e vender a opção também daquela ação numa combinação que gera um resultado melhor. E essa é um pouco também a nossa visão, né? Você operar com opções, com derivativos, como instrumentos de gestão de risco, né? Que esse é o ponto, né? Você vai usar os derivativos para potencializar ganhos e reduzir risco de perda. É por isso que eu digo que quando você trabalha com derivativos, o preço ele se torna um pouco menos importante, né? Você não fica tão preocupado assim com o preço, porque você está preparado para o melhor, mas também você sabe o que acontece se ocorrer o pior, né? Então, digamos assim, você investe com mais tranquilidade, se você sabe usar esses instrumentos. E complementando, nas nossas 10 estratégias, que na verdade agora serão 11, porque a gente vai dar a 11ª na quinta-feira, então vamos para 11 estratégias, nós temos lá uma estratégia que é fazer renda fixa com derivativos. Então, é possível ter renda fixa com derivativos. Eu tenho uma dúvida. Uma Boa operação noite. estruturada. Por favor, Mariana. Na verdade, Augusto, uma pessoa que tem um perfil conservador de investidor, são duas, na verdade, duas dúvidas. Para ela fazer investimento em renda variável, ela precisa mudar esse perfil para agressivo, ou ela pode manter o perfil conservador e fazer investimento a nível de renda variável? E a segunda dúvida é em relação ao segmento de vocês. A linha de estudo que vocês fazem de mercado é voltado realmente para esse mercado alternativo ou para os demais também? Ok. Primeiro, o perfil é obrigatório. Você só consegue operar renda variável se você não tiver classificada como conservadora. Inclusive, tem uma pessoa que eu assessoro que ela precisou repetir o formulário lá da corretora, que foi a XP, no caso, porque uma operação que ela já tinha feito, mas que ela queria fazer de novo, foi reenquadrada. Ela estava num perfil moderado, e o perfil moderado permitia fazer uma estrutura, que era uma estrutura chamada Ruby. E depois houve uma mudança pela XP, só se permitia fazer a Ruby quem fosse no perfil arrojado, acho que eles chamam de arrojado. E ela precisou preencher de novo o formulário lá e se reenquadrar. Então, de fato, se o perfil tiver como conservador, não vai. E em relação a nossa área de atuação, como eu disse, a gente faz assessoria para qualquer área. Só que os cursos que a gente tem prontos, eles usam as mesmas técnicas da Bolsa de Valores, que são técnicas de derivativos, técnicas até aí já de mais de 100 anos, que é utilizado, por exemplo, em milho, em soja, etc. Só que a gente as aplica em criptomoeda. Por quê? Porque o mercado de criptomoeda ele é mais volátil do que esses mercados tradicionais. E quando o mercado ele é mais volátil, os prêmios estão maiores. Toda vez que a incerteza é maior, o potencial de lucro é maior. Só que a gente minimiza essa incerteza justamente pelo conhecimento na área, né? Então, o que a gente procura fazer? É conhecer muito bem tanto a área quanto as estratégias para usá-las no mercado de maior volatilidade, porque aí os prêmios são maiores do que no mercado tradicional. Mas eu, por exemplo, eu não sei como é que está a Cris. Eu, por exemplo, tenho muita coisa utilizando derivativos também na Bolsa de Valores. Muita coisa mesmo. Só que a rentabilidade é menor. Mas eu também faço. Obrigada. Nada. Christian, quer complementar? Augusto, Pois não? se você me permite mais uma pergunta, Sim, Paulo. claro. Com relação ao serviço de vocês, ao serviço de assessoria, Sim. por exemplo, quando a gente contrata um serviço de vocês, o valor estabelecido é em relação ao percentual do investimento, é um valor fixo? Só para ter uma ideia mais ou A menos gente de como faz é o... caso a caso. Por quê? Tem pessoas que têm interesse muito básico. Assim,
tem pessoas que eu assessoro que ela não sabe fazer assim, 2% de R$ 2.000, uma coisa assim. Uhum. Então, assim, ela não tem muito dinheiro, mas está com aquele 2.000 ali para investir. Então, se eu cobrar um valor fixo, o valor fixo que cobrar, ela não vai ter esse Uhum. retorno, entendeu? Então, é muito caso a caso. A gente vai tentar entender qual a necessidade, qual a proposta, e tentar fazer uma coisa a 4 mãos que seja vantajosa para os dois lados. Ok. Nossos cursos, por exemplo, são cursos que, primeiro, você não encontra no mercado, e segundo, mesmo que encontrar, vai custar 4, 5 vezes mais do que se cobra. E nem tem, normalmente. Pra você ter ideia, o curso que a gente vai dar agora, quinta-feira, o valor é R$ 97 e esse curso não existe. Uhum. É uma coisa, uma técnica que a gente criou que não existe. E custa R$ 97. Então, a gente normalmente trabalha com valores realmente muito baixos. Beleza. Não, eu acho que a assessoria é sempre importante, investimento, porque a pessoa que está no meio do fogo às vezes fica cego, né? É. Já aconteceu comigo. Quem está de fora, às De, vezes, tem uma visão melhor, né? isso mesmo. Você se apega ao dinheiro, se apega ao investimento, se apega à ação e você perde dinheiro porque se você tiver um olhar de uma pessoa de fora, realmente, tipo, ele tira você do atoleiro. Aí eu acho que a assessoria é importante nesses casos. A emoção atrapalha muito e uma pessoa com o olhar de fora, realmente, ela não tem esse fator da emoção e aí acaba conseguindo ver coisas que a pessoa que está ali muito envolvida não consegue. É exatamente isso. A gente, inclusive, tem um caso desse assim, parecido, né? Não exatamente a mesma situação, mas a gente tem um caso desse onde a gente precisou dar apoio para um dos nossos alunos que tinha feito uma operação e entrou numa situação lá de alto risco e a gente ajudou ele a reverter e minimizar o prejuízo. Uhum. É isso mesmo. Beleza, obrigado. Ok, mais alguém? Então agradecemos muito aí tem o quê? 1 hora e 40, né? Juntos. Como eu disse, tá aí no slide nossos contatos no mundo da internet. Para quem algumas pessoas já nos procuraram, né? A gente vai divulgar aí até quinta-feira, né, Christian? Isso. O link de inscrição do curso de quinta-feira. Podem ficar tranquilos, a gente não divulgou ainda porque a gente estava com foco na aula de hoje, mas está certo, está confirmado, quinta-feira a gente fará esse curso. E esse curso se juntará aos demais que a gente tem, e todos esses cursos vocês podem comprar ou individualmente, ou de forma combinada, ou o curso inteiro. E são cursos que têm todo um material preparatório de nivelamento, de introdução. Então, mesmo para quem ainda está começando, tem recursos lá disponíveis e dá para fazer o curso e ter bons aprendizados e começar a praticar no ambiente simulado, como a gente sempre fala, com calma, com tranquilidade, sem pressa e avançando aos poucos. Tem aluno nosso que já começou a ganhar dinheiro, mas ainda fazendo coisas mais básicas. Tem alunos que já fazem coisas tão avançadas que nem a gente mesmo faz e manda aí para a gente print de operação que deu 1.300% de lucro, tem essas coisas assim. Mas o material vai realmente apoiando a pessoa desde o início. Tem que ter basicamente 2 pré-requisitos, né? Facilidade com o computador, porque tudo é feito em computador, né? E, assim, facilidade lógica. As estratégias, basicamente, são operações lógicas, né? Você precisa realmente ter uma capacidade de tentar, na sua mente, entender o que significa aquela operação. A gente procura, né, Christian? Passar com exemplos assim bem didáticos do dia a dia, para que a gente tenha alguma associação com coisas do nosso dia a dia que facilita muito o entendimento. Então, ficamos por aqui. Boa noite a todos. Obrigado aí pela companhia e até uma próxima oportunidade. Beleza, obrigado, Augusto. Obrigado, Christian.